Queridos, quero trazer aqui a parte 2 da nossa reflexão da Escola Bíblica Dominical, tema que nós já até compartilhamos aos irmãos nessa semana, no domingo. Procuro sempre deixar disponível para os irmãos no domingo que antecede a Escola Bíblica Dominical, da lição propriamente dita que nós comentamos aqui. Ocorre que nós tivemos aqui, eu não sei o que aconteceu, publicamos um vídeo de quase 2 horas e pouco sobre um comentário do Avivamento Pentecostal no Brasil, lições da revista da Escola Dominical da CPAD, nesse trimestre que nós estamos tratando a respeito do tema Aviva a Tua Obra, chamado As Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus, a lição de número 10. Mas eu não sei o que aconteceu. O vídeo ele não ficou gravado, ficou parte da edição que nós temos feito a gravação, e na hora de carregar ele carregou, e na hora que foi processar ele não apresentou. Estamos estudando, estamos começando esse trabalho, né? E experiências tais como essa a gente passa, e eu espero que você entenda e nos perdoe, mas nós estamos aqui tentando agora, através de um novo método, fazendo aqui a gravação ao vivo. Graças a Deus nós conseguimos alcançar aí a possibilidade de fazer a gravação através do celular, ao vivo pelo YouTube. Foi difícil, mas hoje pela manhã, quando eu estava preparando até para fazer a gravação novamente dessa lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 26 de fevereiro de 2023, ali em sala de aula, eu tive acesso aqui a consultar, a curiosidade, consultei aqui e vi que estava disponível a gravação ao vivo, razão pela qual estou aqui fazendo esse ajuste para poder já estar aqui transmitindo para você essa lição também ao vivo aqui neste canal, né? Vou deixar gravada com certeza isso aí naquela playlist lá do nosso canal. Se você que não é nosso seguidor, você pode se inscrever através do canal. Aí você assina também o sininho de notificação para que você possa receber outras mensagens que nós estaremos disponibilizando aqui para você ao longo da semana que antecede a Escola Bíblica Dominical, ok? Sem mais delongas, irmãos, nós vamos aqui falar sobre o comentário desta lição de número 2. Lembrando que você que não assistiu a parte 1, que está lá gravada, você pode voltar e estar ali participando, estudando, lendo as leituras bíblicas em classe também, que vai te preparar para participar presencialmente da Escola Dominical ali no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Nossa segunda parte, irmãos, nós temos aqui, dentro do nosso primeiro tópico, o fato é que nós queremos aqui enriquecer os irmãos, não fazer uma leitura unicamente daquilo que já está constando aí na revista, mas sabendo e também tendo certeza que há muitas pessoas que não têm acesso à revista da Escola Dominical, mas tem o desejo de participar e poderá ter aqui algumas informações que posso também extrair da revista para que você se prepare a estar ali na Escola Bíblica Dominical. Todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, em todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil, algumas escolas iniciam-se a partir das 9 horas da manhã, horário local, para que você tenha essa oportunidade de aprender. E nós estamos aqui refletindo sobre, ao longo desses dias, desses meses, vários temas a respeito desse poder do avivamento, em que as Escrituras têm nos chamado ao quebrantamento e ao poder de Deus, nesta lição maravilhosa, Senhor, aviva a Tua obra, que está no trimestre. E vocês já perceberam, queridos, que nós temos vindo aí de alguns estudos anteriores, desde o ministério do Antigo Testamento, o Novo Testamento, pontuando o ministério avivado de Jesus, também o ministério avivado da pessoa do apóstolo Pedro, Estevão também, o primeiro mártir avivado. Depois nós partimos para aí o avivamento no mundo, que foi a lição anterior, em que nos trouxe aí grande conhecimento e importância de como isso se realizou, baseado, logicamente, em algumas amostragens, né? Falamos um pouco do avivamento na Europa, o avivamento também na Inglaterra, também no país de Gales, e por último nós finalizamos a lição aí
falando a respeito do avivamento que ocorreu na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, por volta do ano de 1906, pois quando nós terminamos a lição número 8, trazendo essa ênfase ali para o dia, para a Rua Azusa, melhor dizendo, número 302, ali em Los Angeles, né? Onde, através do pastor ali, Seymour, a igreja ali, um grande movimento pentecostal, e ele deu sequência a esta grande obra ali, enviando, após esse grande movimento ali, missionários para grandes distâncias da nação, não só ali dos Estados Unidos, mas também rompendo as fronteiras, chegando a muitos locais esse movimento pentecostal, movimento esse maravilhoso que também chegou para nós aqui no Brasil. E glorificamos a Deus por esta oportunidade que Deus ele propiciou para nós, para que eu e você pudéssemos estar agora usufruindo desta grande oportunidade que Deus tem nos concedido, né, de estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero aqui trazer para vocês, sabendo que os irmãos e amigos aí são estudiosos da palavra do Senhor, mas já adiantei aqui que à luz do ministério que começou ali na Rua Azusa, esse último momento do avivamento no mundo, alcançou também o Brasil, por volta do ano de 1910, 1911, onde nós temos aí desde já um comparativo, em que a lição até mesmo ela traz, à luz de Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, quando a Bíblia traz para nós a informação do Paulo na sua terceira viagem missionária, né? Convido você a pegar a sua Bíblia aí, você pode ver que no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo 1, nós temos aí o texto nos mostrando Paulo chegando ali na cidade de Corinto, e ele passou por todas as regiões superiores, e ele chega agora na cidade de Éfeso, e diz a Bíblia Sagrada, quando ele chega ali, ele encontra ali alguns discípulos. E quando ele ali chega, para que nós entendam a história que nós estamos conversando aqui sobre o avivamento pentecostal no Brasil, nós vamos ver aqui uma similaridade daquilo que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos com aquilo que aconteceu no Brasil, quando os missionários chegaram aqui. Nós estaremos falando sobre eles. Nós vamos ver que houve uma similaridade a respeito do que, quando eles chegaram, o que eles encontraram aqui, o que aconteceu no desenvolvimento do ministério deles aqui no Brasil, trazendo para nós aí o avivamento pentecostal para o Brasil. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo ele chega a Éfeso, ali ele encontra alguns discípulos, e ele faz ali uma pergunta para eles. A pergunta foi a seguinte: vocês receberam vós o Espírito Santo quando crestes? E a resposta que eles receberam, que ele recebeu foi: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Foi a resposta que eles receberam, que ele recebeu ali daqueles que ali estavam, discípulos que aos pés de Apolo ali também já tinham aprendido a respeito da palavra do Senhor de Jesus, mas com relação ao Espírito Santo, segundo eles, aqui eles disseram que nem havia ainda tomado conhecimento. E quando Paulo recebe esta pergunta, essa resposta dessa pergunta, melhor dizendo, ele diz assim para eles: olha, em que então vocês são batizados? No que batismo vocês são batizados? E eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou, né, realizou o batismo para o arrependimento, dizendo que o povo cresce, mas ele disse que após ele haveria de vir a pessoa de Jesus, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, quando recebeu essa mensagem, que ele estava determinado, que estava prometido, que ele estava disponível, esse batismo com o Espírito Santo.
Versículo 6 diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles agora estavam falando em línguas e também estavam profetizando. Então, diz aqui o texto, esses eram ao todo uns 12 irmãos. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, de vocês estamos conversando aqui, nessa reflexão, é a respeito à palavra em que eles, baseado no texto de Atos, nós já vamos comparar com aquele que chegou no Brasil, que aconteceu no Brasil, nós observamos aqui que quando eles respondem, nem ouvimos falar, me chama a atenção aqui dois pontos, né? Primeiro, será que realmente quando foi anunciado a palavra, eles não tiveram conhecimento desta mensagem que lhes fora anunciada? Será que realmente a mensagem não chegou a eles? Ou eles eram ouvintes esquecidos? Porque se lhes for anunciada a mensagem de arrependimento, a mensagem que João pregava a respeito do arrependimento, ele diz, olha, eu vos batizo com água, você pode ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou pegar aqui a Bíblia aqui mais detalhada para você, um momento só. Vou trazer aqui para você a leitura do texto sagrado em Atos dos Apóstolos. Estamos ao vivo, mas as coisas acontecem, né? Caiu aqui. Livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Você vai observar, lendo na Escritura e dentro da Palavra de Deus, na sua Bíblia também, você pode acompanhar comigo, no capítulo 1, eu chegar aqui com você, né? Trazer aqui o que o Senhor tem falado através da mensagem de João. Você pode observar aí, versículo de número 7, qual era o conteúdo da palavra do apóstolo João, né? Melhor dizendo, o conteúdo da palavra de João Batista, não o apóstolo, aquele que batizava. Ele disse assim, não o evangelista, o João Batista, primo de Jesus, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. E em Marcos capítulo 1, versículo número 8, diz assim, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, porém, aquele que ele não era digno de ali amarrar, ali abaixando, desatar, na verdade, a correia das sandálias. Ele dizia de Jesus, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, aí a gente tem aí algo chamando a atenção nossa a respeito de que, será que aquela mensagem realmente não fora chegada ou eles eram ouvintes esquecidos? É algo a se refletir aí, você pode tirar suas conclusões e pensar aí e refletir sobre isso aí, né? E saber que muitas vezes nós não temos recebido ou ouvido falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, do grande renovo, porque aquela mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, muitas vezes não tem sido mais pregada, não tem sido mais ensinada, né? Porque lá diz que a promessa, Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, trazendo mensagem àquelas pessoas que estavam ali espantadas, ouvindo aquilo que estava acontecendo ali no dia de Pentecoste, ele disse, ó, esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe e a tantos quantos o Senhor chamar. E essa promessa alcançou aqui a pessoa, daquelas pessoas que estavam ali na região de Éfeso, quando Paulo ali chegou, né? Eles já eram batizados no batismo de João, o batismo para o arrependimento. Vemos aí a distinção clara do batismo nas águas. E agora Paulo, no versículo 6 do capítulo 19, fala que a Bíblia diz que ele impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles agora falaram línguas e profetizavam. Aquilo que realmente aconteceu no dia de Pentecoste. Foram vistas como línguas repartidas como de fogo, né? E ali eles começavam a falar das grandezas de Deus, também profetizavam, visto que o espanto para todos aqueles que estavam ali habitando naquela época, naquele momento, chegaram ali para a festa do Pentecoste, vindo de diversas nações, se espantaram, se maravilharam da forma em que eles estavam ouvindo as grandezas de Deus na língua nata, na língua deles lá do seu país, de onde eles vieram.
E eles espantados porque todos aqueles que estavam falando, quase 120 irmãos que estavam reunidos ali no cenáculo, eram varões ali galileus, né? E eles ficaram admirados do grande poder de Deus. Foi quando o apóstolo Pedro se levanta para trazer ali em defesa daquilo que eles julgavam ser, olha, estão embriagados, por isso que está acontecendo isso. Não. Pedro, o apóstolo Pedro, trouxe ali a luz da palavra de Deus, que aquilo era cumprimento de promessa, que já havia sido profetizado lá pelo profeta Joel. E agora, este fogo alcançou aí os séculos e séculos, e pela graça e misericórdia de Deus, provocou um avivamento também ali na Rua Azusa, em 1904, 5, 6 ali, e que alcançou ali os missionários, como diz aos irmãos, para trazer a comparação, que vieram depois, rompendo as fronteiras ali da nação norte-americana, chegaram ao Brasil para trazer esta preciosa palavra de avivamento, do Pentecoste, fazendo com que as pessoas voltassem a se arrepender dos seus pecados, voltassem para Jesus, começassem a orar, buscar, pedir, e eles pregavam esta mensagem que está lá em Atos dos Apóstolos, que eles também receberam, e creram, e buscaram, e então receberam esse revestimento de poder. E isso chegou no Brasil aqui em torno de 1910, 1911, e a reflexão desse primeiro tópico, onde nós temos aí o movimento de Atos dos Apóstolos repetindo no Brasil, à luz aí desse comentário que nós estamos trazendo aos irmãos, nós podemos ver aí que isso aconteceu para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E nessa primeira parte aí do primeiro tópico, quero trazer para você, além do que nós já estamos colocando aqui, o nome desses dois missionários que foram enviados aqui para o Brasil. O primeiro deles, vou dizer aqui para vocês, conhecido como Daniel Berg, e o outro também conhecido como Gunnar Wingrer, chegaram em terras brasileiras em 1910. E graças a Deus, por instrumentalidade desses homens, foi dado início ali ao grande movimento do avivamento espiritual em terras brasileiras, né? E é sobre isso que nós estamos aqui detalhando, o avivamento pentecostal no Brasil, é o que nós estamos estudando. Esta comparação, à luz daquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, se dá quando também as pessoas que aqui estavam, já oriundos de diversas outras igrejas, chamadas igrejas históricas, oriundas ali da Europa, em que desde quando o Brasil foi descoberto, haviam aqui já, dentro da sua forma de evangelização, catequizados índios através da Igreja Católica. Quando o Brasil foi descoberto lá no ano de 1500, nós vemos aí na história, do dia 22 de abril de 1500, quando o Brasil ele foi descoberto, né? E ali ele começou a ser evangelizado e ser trazido ali através daqueles homens que vieram ali naquelas 13 embarcações, né? Eles chegaram aqui mais ou menos a quantidade de 1.200 homens, segundo os relatos do livro de apoio que nós temos aqui para sustentar esta lição. E eles chegaram ali e avistaram um monte na região da Bahia, no estado da Bahia, época essa em que estava próximo ali a data da Páscoa, né, no mês de abril. Deram o nome então de Monte Pascoal, né? Por isso que recebeu esse nome. E mais às frentes, e nós vamos ver aí que houve outras mudanças de nome, né? Chamou depois Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, enfim. Tem toda uma parte histórica que você pode pesquisar aí, se aprofundar, para que você entenda aí como que a palavra ela chegou, o evangelho chegou no Brasil, mas não com a chama pentecostal, que nós vamos só observar isso com ênfase agora no ano de 1910, 1911, através desses dois missionários. Esses missionários eram missionários nascidos na Suécia, então eram missionários suecos, e que foram usados por Deus para trazer
esta mensagem agora pentecostal para o Brasil. E assim como eu disse para vocês aqui até agora, o que existia aqui no Brasil eram somente as igrejas conhecidas como igrejas históricas, que começou desde a colonização do Brasil, mas outras igrejas agora do cunho da Reforma Protestante também chegaram aqui ao Brasil ao longo dos anos aí, né, após o encontro que tiveram da parte do Senhor, ali a mensagem à luz do texto de Romanos, a reforma luterana, que ocorreu ali na Europa, na Alemanha, né? Muitos já saíram distribuindo e pregando aí a palavra. Muitas igrejas reformadas, históricas, vieram para o país chamado Brasil já há muito tempo antes desse grande avivamento que foram trazido pelos missionários, tá? Então você pode estudar aí. Nós vamos ver aí, tem aqui, ó, na data 1824, por exemplo, foi o primeiro culto evangélico no Brasil, que ocorreu em Nova Friburgo. Estou pesquisando aqui para você, no dia 3 de maio. Foi dirigido pelo pastor que acompanhava ali os imigrantes. E quando no ano de 1835, igrejas norte-americanas tinham enviados para cá no Brasil missionários voltados para dar assistência, primeiramente, aos americanos que estavam aqui no país, estavam trabalhando aqui. E nesta ocasião, né, não constava nenhuma conversão de brasileiros. E somente no ano de 1858 que foi aberta a primeira igreja protestante no Brasil em língua portuguesa. Para que os irmãos possam conhecer, anotar aí, trazer enriquecimento para você. O nome dessa igreja, hoje, ela é chamada Igreja Evangélica Fluminense, quando o Dr. Robert R. Calley, né, que nasceu em 1809, veio a falecer em 1888, ele abre esta igreja ali em 1858, aqui na nação brasileira, a primeira igreja norte-americana, melhor dizendo, primeira igreja protestante, melhor dizendo, protestante. Era protestante, oriunda da Reforma Protestante, né? Mas ainda não era pentecostal. Tinha ali a habilidade de falar agora o idioma da língua portuguesa, pregavam a palavra, mas não pregavam Atos capítulo 2, 39. Se pregavam, não criam na atualidade dos dons, do poder, daquilo que Deus trouxe para mim, para você, para a igreja, esse revestimento de poder. E somente no ano de 1910, 1911, através desses missionários, este avivamento pentecostal no Brasil foi possível, tá? Nós estamos aqui avançando aqui, quero falar para vocês que, com base nesse antecedente que já trouxemos a vocês aqui, né, que o predomínio então era aqui de igrejas históricas, que foram chamadas ali das igrejas da Reforma Protestante, né, do século XVI, eram consideradas cristãs, mas aquela questão, a mentalidade predominante na vida deles era ainda aquele culto com base nos padrões litúrgicos das igrejas europeias, né? Então era um formalismo grande, um formalismo até meio considerado meio sombrio, né? Onde não se permitia nenhuma expressão de louvor, de glorificação a Deus, né? Parece que eles não conheciam o Salmo, por exemplo, de número 66, versículo 1, não conheciam também o Salmo de número 98, versículo 4, onde o Senhor nos ensina: louvai a Deus com brado de júbilo por todas as terras, né? Não conheciam ali o Salmo 98, 4, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Mas eles, o modelo da igreja europeia, não seguia. Eles eram muito frios, né? Então, as igrejas reformadas, elas não aceitaram, principalmente nos séculos passados, aí nós temos visto aí esse movimento pentecostal. E muitos até os dias de hoje perduram com essa insistência de não aceitar, né? E então,
Se eles não aceitavam, não pregavam. A comparação que nós temos com o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos é que quando os missionários aqui chegaram, com certeza muitas pessoas que aqui estavam, tidas como protestantes, já falando, tendo o evangelho ministrado na língua portuguesa. Quem sabe, nós não temos registro na história, mas a comparação que a gente traz é que eles ainda não ouviam falar que houvesse Espírito Santo, né? Ou talvez estavam, como eu falei aos irmãos, aqueles que responderam a Paulo ali em Éfeso, eram ouvintes esquecidos, e assim então não usufruíam desse grande poder maravilhoso que o Evangelho de Jesus Cristo, quando através do Pentecoste ele prometeu enviar o Espírito Santo, quando ele falou para os irmãos ali: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eles não estavam praticando isso. E agora, porque não viviam isso, não viveram isso, não conheciam isso, ou ignoravam, queriam ignorar isso. Mas agora, através desses missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, esta mensagem chegou aqui. Glória a Deus por isso. E nós podemos hoje usufruir desse benefício para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, aqui nós podemos mostrar que através deste de Atos dos Apóstolos, mostrar aqui que esse movimento de Atos, ele aqui se repete no Brasil, chegando aí então a viver aí essa maravilha da parte do Senhor. Esse ministério, irmãos, que trouxe ali um grande avivamento pentecostal para o Brasil, esse nascimento de um novo movimento aí, que veio para o Brasil, então nós vamos adentrar aí no segundo tópico, onde a pregação dos missionários chamou muito a atenção das igrejas ali tradicionais que aqui estavam no país, causou aí grande incômodo, grande preocupação. Por quê? Porque eles não foram bem aceitos. Nós vamos ver aí um pouco mais detalhes sobre esse ponto, e por que eles não foram aceitos, como causou esta grande perseguição, e como houve esse crescimento antes mesmo, durante essa perseguição aqui no Brasil. Eu quero trazer para os irmãos aqui, para enriquecer você, aluno ou professor, que estará conosco aí na Escola Bíblica presente ali temos ali os professores, pastor José Carlos, pastor Hernani, outros professores também para a classe das irmãs, pastora Ruth, a pastora Heloísa, a irmã Cida também, tantos outros ali que estão ali unidos para, nesse tema da classe dos adultos, trazer bênçãos ali para você também. Você pode somar assistindo conosco aqui, refletindo, meditando, se preparando para contribuir, tanto você como professor, como aluno, para que aí em sala de aula, essa lição ela seja bastante produtiva e você possa ali de uma forma até participativa, expor ali, quem sabe, alguma dúvida que tenha ficado dentro da sua pesquisa, estudo, ou mesmo daquilo que temos trazido a vocês aqui. Participo ali como aluno, mas tem sido de grande bênção para a minha vida espiritual e para a vida de todas as outras pessoas também, quero crer, nós estamos aqui fazendo esse estudo em conjunto, para juntos nós aprendemos a palavra do Senhor. Pois bem, quero trazer para você aqui, conhecer um pouco mais, antes de nós demonstrarmos aí, falarmos um pouco sobre a pregação do avivamento pentecostal e o crescimento ali, e a perseguição, as curas, as maravilhas que Deus começou a fazer através desses homens, porque o Espírito Santo ele promove isso, irmãos. Ele traz na nossa vida um poder para testemunhar ali a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas ele também traz consigo ali a manifestação dos dons espirituais, aqueles que buscam, pedem e recebem, e Deus, segundo a sua vontade, no momento certo, oportuno, ele manifesta, seja para fortalecimento da fé, seja para exortar, para ali consolar, edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ele assim o faz, manifestando através dos dons espirituais, que só advém sobre aquele que recebe o batismo do Espírito Santo, como evidência inicial de falar em línguas estranhas. Mas vamos conhecer um pouco aí sobre os missionários, né? Estou aqui trazendo para os irmãos. Vamos ver a chamada de Gunnar Wing, para que vocês conheçam um pouco mais o nome completo dele, de um desses missionários, dos dois que vieram, quando jovem, o sueco Adolf Gunnar Wing,
O primeiro nome dele era Adolf Gunnar-Vring. Ele teve o chamado de Deus para a obra missionária. Ele viaja para os Estados Unidos no ano de 1903, e quando ele assim chega nos Estados Unidos, ele trabalha em várias profissões. Chegou a ser folguista, ou seja, cobria funcionários que trabalham nas suas horas de folga. Então não era aquele funcionário efetivo, né? Só na hora de folga que havia, ele ali cobria. Mas também trabalhou também como porteiro, trabalhou também como jardineiro. E lá nos Estados Unidos, quando ele vai para os Estados Unidos em 1903, além de se manter dessa forma, ele cursa ali um seminário teológico, que era da Suécia, tá? Da Igreja Batista, é um seminário teológico sueco da Igreja Batista, que ele vai concluir esse trabalho, esse curso no ano de 1909, tá? E nós vemos aí que o movimento pentecostal no Brasil, ele é fruto. Nós falamos do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, em que, né, aconteceu lá no 1906 em Los Angeles, né? E ali a região de Chicago ali foi aquela cidade que foi conhecida como a cidade onde o fogo do Pentecoste incendiou muitas vidas. Foi quando, em 1909, já agora como ex-aluno ali do seminário teológico, ele torna-se pastor da igreja ali batista sueca, ali na região de Michigan, tá? A igreja então decide enviar ele para a obra missionária. Só que essa igreja era uma igreja tradicional, não era uma igreja pentecostal. E quando ele, formado agora no seminário teológico ali pela Igreja Batista, a igreja ali de Michigan resolve enviar ele para a região da Índia, do continente indiano, né? Mais precisamente ali para Assam, né? Enviar ele como missionário para Assam. Vingre, quando ele toma essa ciência daquele desejo que aquela igreja tinha de enviar eles, ele disse para eles assim: olha, eu não posso aceitar esse convite, porque, irmãos, ele disse isso, segundo os registros dos livros que trazem matéria sobre esse assunto, ele sentia que não era da vontade de Deus essa chamada, né? Nessa época ele era noivo, inclusive, a noiva dele rompe, né, com ele o seu noivado, e ele então, frente a tantos desafios que agora ele estava passando, ele resolveu confiar na vontade do Senhor. E indo a Chicago, irmãos, segundo o relato histórico, ele chega numa igreja ali, numa conferência, a primeira igreja, uma conferência na primeira igreja batista sueca, uma igreja histórica ali também, reformada. Foi ali que Vingre ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque nessa igreja ali, dado aquele grande avivamento ali que ocorrera na Rua Azusa, né, Deus começou a trabalhar de uma forma grandiosa, e a chama pegou ali em outras igrejas ali, e uma das igrejas batistas, irmãos que saíram desse movimento pentecostal, onde eles estavam, as igrejas reformadas não aceitavam mais a presença deles. E ali então, as igrejas batistas novas foram surgindo, como por exemplo a igreja conhecida como a Igreja Batista de South Bend, na região de Indiana. E foi ali então que esse Gunnar Vingre, ele agora recebe ali o batismo com o Espírito Santo, ali nesta igreja, nessa grande conferência que ele participou, né? E ele foi agora então avivado, né? A forma que ele agia agora, ele passou a agir de uma forma diferente. O dinamismo que ele tinha foi acentuado, né? Porque ele já tinha o desejo de fazer a obra de Deus, ele já tinha cursado o seminário, ele se sentia preparado, mas ainda não ardia aquela chama no seu coração. Visto que quando ele foi enviado, ele sentiu o desejo, a igreja, na verdade, onde ele estava, sentiu o desejo de enviar ele para a Índia, ele não sentiu que aquilo era de Deus. Mas quando agora ele participa ali de um culto da Igreja Batista, daqueles irmãos que foram obrigados a sair da Igreja Reformada, que não aceitavam o batismo do Espírito Santo, e fundaram a Igreja Batista ali em South Bend, na Indiana, ele já tem agora recebido o batismo com o Espírito Santo ali. O Senhor trata ele de
né, reveste ele desse poder que revestiu os apóstolos da igreja primitiva e a todos os crentes ao longo da história, que alcança a mim, alcança você hoje, que também pertence às igrejas pentecostais no Brasil, principalmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na qual nós pertencemos, uma igreja avivada, onde o Espírito Santo manifesta através dos dons, curas, milagres, prodígios e maravilhas, e também essa mensagem alcançou a vida ali do nosso amado irmão, pastor agora Gunnar Vingre, e então esse fato interessante na vida dele, nesse meio tempo, Deus também ali, aonde ele estava agora congregando, havia comunicado a ele que ele haveria de ser enviado a terras de um povo muito humilde, um povo com bastante dificuldade, e Deus usou ali homens ali em profecia para trazer essa mensagem também, e ele creu. Nesse meio tempo também, Deus falou com ele que haveria de agora, ele que havia recentemente sendo rejeitado pela sua noiva, Deus haveria de preparar uma nova esposa para ele. Inclusive Deus usou o profeta ali que falou inclusive o nome dessa futura esposa que ele haveria de ter, chamada Strandberg, e foi confirmado a parte do Senhor, porque anos depois ele se casa com uma irmã chamada Frida Strandberg, mostrando aí a luz da palavra do Senhor, confirmando na vida do seu servo que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? Como está escrito lá em Salmos, Salmo 37, versículo 23, né? Então vemos aí a forma da chamada para a obra missionária, para uma terra que ele ainda não conhecia onde era, mas sabia ali que pelo menos era o Pará, mas eles não sabiam ainda onde ficava essa cidade. Mas antes de nós falarmos como eles agora vieram para cá, quando eles se unem, né, ao irmão o pastor Daniel Berg, para vir para o Brasil, que recebeu mensagem bem similar. E antes eu quero falar um pouco agora sobre Daniel Berg. Falamos como foi a sua chamada, a experiência do batismo com o Espírito Santo na pessoa do pastor e missionário Gunnar Vingre. Vamos ver aqui um pouco sobre a história da chamada de Daniel Berg. O nome dele, conhecido como Daniel Berg, o primeiro nome dele era Gustav Daniel Hogberg. Gustav Daniel Hogberg, mais conhecido como Daniel Berg. Era um jovem, tá, sueco cristão. Antes de falar como ele era jovem, eu vou falar para os irmãos aqui quando eles nasceram, com a idade deles aqui, algumas páginas anteriores aqui, ó. O Daniel Berg, falei para você que era um jovem, quando agora em 1910, né, 1911 eles vieram para o Brasil. O Daniel Berg, ele nasceu em 1884, viveu até o ano de 1963, tá? Então ele esteve aqui no Brasil, aqui, passou pela Primeira, Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, tá? Gunnar Vring, nós havíamos já comentado anteriormente, ele nasceu em 1879, ele tinha aí, ele era 1884, 79 para 84, nós temos aí 5 anos. Então Gunnar Vring, ele era 5 anos mais velho que o Daniel Berg, tá? Porque nasceu em 79, Gunnar Vring. O Daniel Berg nasceu em 84, 5 anos depois. Daniel Berg viveu até 1963, mas o Gunnar Vring, ele veio falecer em 1933, ou seja, né, aproximadamente aí 22 anos aí, 23 anos após ele chegar ao Brasil, como missionários, ele veio a falecer, tá? É só um dado para que você possa aí enriquecer e trazer aí de conhecimento para o seu desenvolvimento aí da sua aula, o preparo da sua aula. Então, Daniel Berg era um jovem, né? Ele nasceu em 1884, quando ele chega então aqui ao Brasil em 1910, 1911, ele estava aí por volta de
pouco mais aí de 20 e poucos anos, né? Quase 25 anos de idade. Mas nós temos que entender, irmãos, que quando o Daniel ele é chamado, quando ele tinha 18 anos, no ano de 1902, foi quando ele imigra lá da sua terra, da Suécia, ele vem da Europa para os Estados Unidos também trabalhar, em função agora de uma crise econômica, um pouco diferente de Daniel de Gunnar-Ving, que também veio para estudar, né? Trabalhou ali, como nós falamos aos irmãos, o Gunnar-Ving trabalhou ali como folguista e porteiro, enfim, jardineiro. O agora conhecido como Daniel Berg, ele vem para os Estados Unidos em função da crise econômica que estava havendo ali na região da Europa, tá? E ele fez a sua viagem vindo para cá, passou para a Inglaterra, tomou um navio ali na região, uma cidade chamada de Liverpool. Ele sai de lá precisamente no dia 11 de março, conta a história, 11 de março de 1902. E ele faz uma viagem de 14 dias, chega no Brasil, nos Estados Unidos em 25 de março. E ele tem o seu primeiro emprego para poder se manter também aqui, trabalha numa fazenda, diferente de Daniel de Gunnar-Ving, que foi trabalhar como folguista, já quem sabe empresas, né? Ele vai trabalhar na roça, vai trabalhar no meio dos animais, vai cuidar ali de animais, vai mexer com carroça. E depois, né, um pouco tempo depois, ele vai para a região da Pensilvânia, e lá ele faz um curso de fundidor, né, trabalha em algumas empresas na área de fundição, tá? E durante esses 8 anos que ele trabalha ali para a manutenção da sua vida, esperando passar a crise ali na região da Europa, ele sente saudades, volta para a região da Suécia, para ali estar ali, encontrando ali, quando chega na região da Suécia, ele encontra ali o seu amigo, um amigo crente, sabendo que Daniel era também de igrejas tradicionais ali na região da Europa, e ele encontra ali um amigo crente com quem ele passa a ouvir a respeito do batismo com o Espírito Santo. E aquilo que lhe causou grande curiosidade. Ele foi consultar dentro da palavra do Senhor e falou: meu Deus, essa promessa é para mim. Eu também estou tomando posse disso. E quando esse amigo apresenta-lhe o Espírito Santo, à luz da palavra do Senhor, ele começa agora, a partir de então, a buscar. Porque quem busca, irmão, recebe. Por que ele começou a buscar? Porque ele creu. O primeiro passo é crer. Crer, vai buscar. E busca, recebe. E foi o que aconteceu. Ele busca, quando ele está decidido a voltar para os Estados Unidos, começa ainda, está orando, está buscando, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, no ano de 1909, conta aqui a história, ele está agora aproximando-se dos Estados Unidos, Deus ali responde às suas orações, e ele recebe o batismo com o Espírito Santo, né? E quando ele retorna ali, aquela divulgação, a obra do Senhor começou a se expandir, e ele agora recebe o batismo com o Espírito Santo, e há exemplo também do que aconteceu na vida da pessoa, do seu parceiro missionário, Gunnar-Ving. Agora Daniel Berg também estava agora completamente cheio do Espírito Santo, estava entusiasmado, estava querendo falar a respeito da salvação, a respeito de Jesus em muitos locais. E então, como que agora aconteceu o encontro desses dois jovens, que estavam agora com essa chama acesa do Espírito Santo? Como eu falei aos irmãos, o Gunnar-Ving começou a participar da Igreja Batista, aquela que recebeu ali o renovo, o batismo com o Espírito Santo, fundada ali agora na região da Pensilvânia, ali na Igreja Batista de South Bend, né? Ali ocorreu uma grande conferência evangélica, e foi a ocasião em que esses dois moços, Daniel Berg e Gunnar-Ving, eles se encontram. O registro histórico conta que eles agora, confidenciaram e trocaram esses anseios, esses desejos missionários, que agora de uma forma especial, que eles não entendiam, mas era o Espírito Santo, que quando bate, brota e renova e batiza com isso, o homem, o ser humano, ele, seja ele mulher, homem, jovem, que for, ele recebe esse batismo, ele fica ali impulsionado a levar essa mensagem. Há quem diga que
Ah, batismo com o Espírito Santo é falar em língua estranha. Essa é a evidência inicial. Mas a verdadeira evidência que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é que começa a arder essa chama verdadeira. A pessoa fica impulsionada e ela começa a falar a respeito de salvação de Jesus. A sua dedicação, a sua prioridade é isso. Aonde quer que esteja, ele faz isso. Ele sente aquele desejo ardente mesmo de falar do Senhor Jesus, de cumprir aquela parte em que o Senhor falou. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que vai vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Essa é a evidência maior e verdadeira que nós temos aí agora da vida daquele que foi batizado com o Espírito Santo, e que mantém a sua chama acesa. Muitos recebem e depois deixa a chama se apagar. E quando a chama se apaga, precisa do quê? De um avivamento, Precisa tornar a vida novamente. E é isso que a lição de hoje se propõe nesses seus comentários, a exemplo da forma que Deus agiu através desses missionários, como foi a experiência individual deles, que outrora não conheciam e agora passaram a conhecer. Eles agora, exemplo daquelas pessoas que receberam o apóstolo Paulo ali em Éfeso, que não conheciam, mas foi-lhes pregado e agora eles abraçaram e receberam. E o texto que nós lemos ali no começo, eram ali em torno de uns 12 varões. E isso aumentou. No Brasil também começou pequeno. Poucas pessoas começaram a receber ali em torno do ano de 1910, 1911, quando realmente aconteceu o primeiro batismo com o Espírito Santo em terras brasileiras. Nós vamos ver aí na casa de quem foi, onde aconteceu, como aconteceu, Esse ministério veio avançando e foi produtivo no Brasil e que tem alcançado até os dias de hoje a mim e a você. Então, eles se encontraram ali naquela região, na Igreja Batista de Saltos Bento, nos Estados Unidos, compartilharam aquela alegria ali de estar sendo chamados para a obra e começaram então a orar, dedicar diariamente, para que o Senhor direcionasse a eles ali, aonde eles deveriam ir, aonde eles deveriam fazer a obra do Senhor, visto que eles não achavam suficiente eles estarem somente aonde eles estavam fazendo ali a obra do Senhor. Porque eles creram, a obra de Deus tem que ser feita em Jerusalém, tem que ser feita em Samaria e tem que ser feita até os confins da terra. Muitos estavam ali realizando a obra do Senhor local e imaginavam que só deveria ficar ali, fazendo a obra. Mas eles já estavam sentindo de uma forma específica a chama para ir além fronteira, levar esta chama pentecostal a outras nações. E o que aconteceu? Sendo usados por Deus em oração ali, buscando a Deus juntamente com outros irmãos, foi inclusive através de um irmão chamado Adolf Ulding, era um xará aí do irmão Daniel Berg, que chamava Adolf Daniel Rothberg, conhecido mais como Daniel Berg, um irmão que tinha o primeiro nome igual ao do Daniel Berg, Adolf, só que ele era Adolf Ulding. Ele já os conhecia, souberam que Deus havia de enviá-los a um lugar chamado Pará, Pará. Deus usou ali os servos do Senhor, indicaram a ele que eles iam para um lugar chamado Pará, como falei para os irmãos anteriormente. Só que o que aconteceu? Eles não sabiam nem onde era esse lugar. E como saber quando Deus te dá uma palavra e você não sabe completa onde que é esse lugar? Às vezes você podia pensar assim comigo, assim, Bom, mas se Deus fala, é vontade de Deus, Deus dá um endereço certinho, Deus dá. Mas às vezes, lembra quando Deus chamou? Deus dá um endereço sim, mas ele vai revelando gradativamente. Quem conhece a chamada aí de Abraão lá, em Gênesis capítulo número 12, quando Deus chama Abraão, o que ele faz com ele? Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu vou te chamar, eu vou te mostrar. Nós vemos que a revelação do Senhor, Deus foi mostrando, mas foi mostrando de uma forma progressiva esta chamada dele para ir à terra de Canaã. Mas de primeiro momento, o que ele falou? Levanta e vai para a terra, sai da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrar. Isso aconteceu mais ou menos na vida desses missionários. Em Gênesis capítulo 12, está escrito assim, olha, para que você tenha um comparativo aí da chamada de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E aí segue a promessa, farti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Isso alcança o Brasil, essa promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Então, eles tinham ciência que Deus havia falado para eles, ó, vai ser o nome que dado, a cidade é Pará. E eles agora então falaram, peraí, então nós temos que sair para o Pará. E eles foram daquilo que estava no alcance deles buscarmos, de saber, pelo menos eu já tinha dado um ponto inicial para eles. Eles então vão ali por uma biblioteca da cidade, uma biblioteca pública. Nos dias de hoje eles iam para o Google, na época não tinha Google. As pesquisas para obter conhecimento vinham através de ir ali passo a passo, se inscrever lá no seu cadastrinho, lá na biblioteca municipal, na biblioteca pública ali da época, daquela região. E eles foram ali, consultaram os livros, porque através dos livros nós temos aí a informação, o conhecimento, né? E então eles chegaram ali a obter a informação, através das suas pesquisas, que Pará era um estado, e esse estado ficava no norte do Brasil, né? Então, nós vemos aí que esse avivamento pentecostal no Brasil, através desses homens que agora estavam direcionados por Deus para estar numa cidade, num local chamado Pará, e que eles tomaram ciência que era um estado, e que pertencia ao estado norte ali do Brasil, na América do Sul. E então, eles que já estavam orando, pedindo a direção de Deus, sentiram que essa era a vontade do Senhor para as suas vidas. Ele vai lá e comunica à igreja em Saltos Bend, Igreja Batista em Saltos Bend, igreja também pentecostal, das suas decisões, de estarem agora indo para esta cidade, esse estado do Pará, no norte do Brasil, que fica na América do Sul. Só que eles não foram bem aceitos, não foram bem acolhidos nesse momento. Por quê? Aquela igreja ainda que era uma igreja pentecostal, que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, não era uma igreja nova, né? Tinham adquirido recentemente, poucos anos, ali, poucos meses, quem sabe, ali as propriedades para realizar ali os cultos que agora, nesse grande movimento pentecostal que surgiu ali nos Estados Unidos, estava ali ascendendo, e eles dizendo, olha, não temos condições. Não é que eles não queriam exatamente, eles tiveram ali, não foram acolhidos no sentido de que, olha, nós não temos condições de enviar vocês para esse lugar que vocês estão indicando. Daniel Berg, ele chegou a ser desestimulado até pelo seu patrão, né? Ele que trabalhou em indústrias aqui na área de fundição também, pelos líderes da igreja onde eles estavam ali, porque até eles argumentavam, olha, tem muita gente para ser evangelizada aqui na cidade onde você está. E isso é fato, irmãos. Nós vamos ver alguns dados que eu vou trazer para os irmãos aí mais à frente, que é muito trabalho ainda a ser feito, né? Dentro desse avivamento pentecostal, dessa mensagem pentecostal, né? Há muito trabalho a ser feito. Quando nós olhamos à luz da grande quantidade que existem, né, de cristãos no Brasil, protestantes, estou dizendo, entre igrejas aí oriundas da reforma protestante, mas que são tradicionais, e outras pentecostais, chega aí à luz da lição, um número até bastante significativo. Evangelhos aí, segundo o item 2 do tópico 3 da lição, nós estamos hoje, uma pesquisa do IBGE de 2010, evangélicos eram constituídos aproximadamente nessa época de 42 milhões de pessoas, certo? Sendo aí uma maioria aí dentro da tradição pentecostal, segundo a revista traz aí. Eu não sei se a relação é 50% ou até um pouco mais ou um pouco menos, mas são os dados que a revista traz. Mas o fato é que alguns na história sempre tiveram a visão, né, de expansão, né, conforme o livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 fala que essa testemunha de Cristo deveria ocorrer em Jerusalém, deveria ocorrer em Samaria, mas deveria ocorrer também até os confins da terra, visto que a promessa que nós temos na palavra do Senhor, inclusive para a pessoa de Abraão, é que através dele, da promessa que Deus promoveu na sua vida, através da sua família,
de trazer ali a revelação da pessoa de Jesus Cristo, que já veio através ali da nação de Israel, Jesus, que era ali um judeu, que morreu na cruz do Calvário para a salvação da minha e da tua alma, que prometeu o Espírito Santo e ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e que essa promessa chega até hoje, os dias de nós, porque a tantos quanto o Senhor chamar, e o Senhor tem chamado a mim, chamado a você, chamou os missionários Daniel Berg e Gunnar Vring, né? E eles entenderam que através deles, né, também, agora como descendentes de Abraão, da promessa, seriam benditas todas as famílias da terra. E nós, como instrumento de Deus, devemos levar essa mensagem preciosa para que outras vidas, outras famílias sejam agraciadas. Uma mensagem de salvação em Cristo Jesus, com usufruir aí do recebimento do batismo com o Espírito Santo, usufruindo aí das bênçãos advindas através desse dom maravilhoso. Só que aquela igreja não estava em condições de mandar eles para o Brasil. E o que eles fizeram então? Eles estavam decididos, mesmo com todas as desestimulações a respeito disso, eles chegaram um ao outro e disseram assim, não, vamos para lá, vamos para lá. O que você tem aí? Somaram ali os seus valores, chegaram ali ao total de $90, que era o preço para que eles pudessem aí vir para o Pará de navio. Só que algo inusitado aconteceu, irmãos. De um modo compreensível, as coisas de Deus a gente às vezes não entende, mas nós sabemos que quando estamos na direção de Deus, aquele que promete, que envia, irmãos, ele promete a promessa, fez a promessa para nós e nos envia, ele garante a provisão, ele garante o sustento. Conta a história que eles, agora, de posse daquela quantia, eles foram ainda tocados pelo Espírito Santo de, olha, vocês estão com intenção de ir lá para o Brasil, mas o Senhor fala para eles, em seus corações, doa esses $90 para um jornal pentecostal aqui nos Estados Unidos, que tinha iniciado ali, durante esse grande movimento que aconteceu ali na Rua Azusa, e começaram a crescer, ali, e havia já então um jornal pentecostal que trabalhava na divulgação da palavra de Deus, desta mensagem também através de folhetos, através das mensagens evangelísticas, e então ali eles já, eles que estavam necessitando do recurso para serem enviados para fazer a obra missionária, foram os primeiros a investir na obra missionária em Jerusalém, ali na região, não, Jerusalém deles ali, nos Estados Unidos, num jornal local. E eles assim o fizeram com alegria em seus corações. Acharam estranho, mas obedeceram à voz do Senhor. Ficaram esperando ali que o Senhor pudesse trazer ali algo de especial, algo novo para fazer eles cumprir aquele chamado de vir para a região do Pará, no norte da nossa nação brasileira. E eles precisavam se deslocar então primeiro para Nova York, para poder dali se despedir para os dos irmãos ali e vir tomar um navio e vir para o Brasil. Irmãos, de uma forma milagrosa, quando eles ali estavam ali, né, os irmãos despedindo, os irmãos deram nele uma oferta, os irmãos abriram o coração e deram uma oferta para que eles pudessem pelo menos conseguir pagar a passagem e vir para o Brasil, e algum dinheiro a mais, nós não temos conhecimento de quanto, para que pudessem ali se alimentar, quem sabe, ou servir-lhes de provisão nos dias iniciais, até que recebesse a provisão de Deus de outra forma em terra brasileira. Então eles partem ali agora, debaixo da bênção daqueles irmãos, daquela oferta que receberam. Veja a importância da sua oferta para a realização da obra missionária, né? Eles agora então tomam o navio que eles tomam, eles saem de lá dia 5 de novembro de 1910, partem dos Estados Unidos na direção ali do Pará. O nome do navio que eles vieram era conhecido como navio Clemente, era o nome do navio, tá? E ali começaram a sua missão, mesmo sem falar a língua brasileira, o português, melhor dizendo, né? Porque eles eram suecos, falavam inglês. Naquele navio ali havia pessoas do idioma, que conheciam o idioma inglês, eles não perderam tempo também. Um dos passageiros ali, durante essa viagem, que eles saem de lá, como eu falei aos irmãos, no dia 5 de novembro de 1910, chegando aqui no 14 dias depois, mais precisamente aí dia 19 de novembro de 1910.
mas eles ganharam uma alma para Jesus durante essa trajetória, quando eles aqui estavam em curso para o Brasil. Vendo aí que a chama pentecostal, irmãos, ele não aguarda, ela quando bate e age no coração, ele não aguarda, irmãos, olha, não, a minha missão é lá, então é lá que eu vou fazer. Não, irmãos. Ele entende que até o trajeto é projeto de Deus para a sua vida e que nós não podemos perder tempo. Tem gente, irmãos, que quer falar de Deus só lá na igreja, que quer falar de Deus só dentro de quatro paredes. Ele é bom para falar de Jesus lá em quatro paredes, quando lhe dão um microfone, quando ele está sendo visto por todos, né? Ali ele empola o peito e fala de Jesus. Mas o Senhor convida nós, irmãos, a falarmos do Senhor Jesus em todos os locais onde nós estamos. Vamos pegar esse exemplo aí desses missionários que vieram trazer o avivamento pentecostal para o Brasil, que durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, onde quer que nós estejamos, o que quer que façamos, nós temos aí a oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo. E essa chama que impulsiona-nos a fazer isso, ela é o Espírito Santo de Deus agindo de forma especial. Ela advém desse revestimento de poder do Espírito Santo. Então, se você é batizado com o Espírito Santo e não tem sentido essa chama, esse desejo, você precisa voltar um pouco mais próximo da fonte, né, e buscar o renovo espiritual para a sua vida. Por isso que nós estamos aqui durante esse trimestre, em todas as igrejas evangélicas, também, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estão aí às 9 horas da manhã, todo domingo, ministrando nesse primeiro trimestre de 2023, lições a esse tema: aviva tua obra, né? É um chamado especial para que eu e você venhamos voltar às Escrituras, ao quebrantamento e ao poder de Deus, porque Ele deseja, Ele espera de nós que venhamos continuar a ser essas verdadeiras testemunhas. Então fica aí a dica para você. Eu não sei qual foi a razão, o motivo que você esfriou, né? Alguma tristeza no coração, algum deslize. Há tempo. Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, clame ao Senhor, volte a buscar a palavra do Senhor e Ele vai te renovar. Quando o Senhor sentir seu coração se humilhou, se arrependeu verdadeiramente, esta chama vai acender no seu coração pela palavra do Senhor e você vai ser muitíssimamente abençoado, muitíssimamente abençoada. E Deus vai falar com você de uma forma especial, tremenda e abundante, né? Veja aí que esses missionários ganharam almas para o Senhor Jesus, já em trajetória, ainda em curso ainda, para realizar a obra missionária na região do Pará, onde eles haviam recebido do Senhor a direção, procuraram na biblioteca onde era, e viram que era aqui na região norte do nosso país, e aqui agora, no dia 19 de novembro do ano de 1910, eles estão ali chegando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quando eles chegam ali no Brasil, não conhecia ninguém, tinha dificuldade para com a língua, tiveram que aprender, né? Os dois, ali de posse das suas respectivas malas, eles se achegam ali no banco de uma praça, na Praça da República, ali na região do Pará, onde eles fazem ali a primeira oração em terras brasileiras. Quem sabe essa oração, eles agradecendo a Deus por aquela viagem, agradecendo a Deus por aquela alma que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, mas ao mesmo tempo também orando, intercedendo por aquela missão em que eles estavam ali para ser realizadas. Irmãos, eles souberam a cidade ali onde eles estavam, era uma cidade que estava cheia de pessoas doentes, cheia de pessoas que tinham também um problema de lepra, pessoas que eram portadores da famosa febre bubônica, que foi ali causadora de muitas mortes, né? A região também ali do Pará, região muito quente, tropical, muitas pessoas eram alvo da malária, e até os dias de hoje ali, a pessoa descuidar, não tomar as vacinas, elas podem estar contraindo também esse tipo de doenças. Imagina naquela época, né? 1910 ali, nessa época em que eles chegaram, né? Você vai ver aí, dia 19 de novembro,
de 1910, nós sabemos aí, né, dentro das estações, né, nós temos aí primavera, verão, outono, inverno, era finalzinho de primavera, começando o verão, e você sabe aqui que no Brasil, né, a região ali da norte é uma região, né, que sofre um grande impacto do calor tropical. Então eu imagino como eles estavam. Enquanto eles estavam ali naquela praça, ali na Praça da República, aguardando a resposta de Deus. Conta a história também que passaram ali uma família que viera no navio e falava o idioma inglês, perguntou para eles se eles já estavam hospedados em algum hotel. Eles disseram que ainda não, e nós entendemos que até como resposta de Deus às suas orações para os próximos passos, Deus já estava agindo através desse encontro. Então aquela família ali que falava inglês convidou eles para que eles pudessem ir para o hotel onde aquela família já estava alojada, né? E quando eles chegam ali, começaram a perguntar se aquelas pessoas que estavam ali, se algum deles conheciam algum protestante na cidade, que Daniel Berg pudesse, e Gunnar Wing pudesse ter acesso, contato, porque para ter ali uma melhor acolhida, melhor entendimento, ainda que eles não ouviam aquele povo protestante que pudesse existir ali naquela região, naquela área, não haviam ainda ouvido falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Era uma mensagem nova, em que agora esses missionários estavam trazendo e comunicando para eles ali. Eles que foram convidados com aquela família não ficaram de graça ali, né? Foram dias iniciais, não sei quantos dias, a história não precisa quantos dias exatamente eles estiveram ali, mas eles ali pagavam, né, para poder estar ali. Alguns dizem que seja ali quase até $6 por dia a hospedagem ali naquele hotel, razão pela qual eles tinham interesse de buscar tão logo ali um conhecimento de algum protestante que pudesse ali estender a mão, quem sabe talvez através das igrejas locais, igrejas tradicionais, se eles pudessem receber ali uma acolhida, né, para aliviar ali o peso da despesa em que eles estavam ali, quem sabe já com poucos recursos já, porque é da oferta que eles haviam recebido para serem enviados para o Pará, né? A oferta com certeza deu para pagar a mensagem e para pagar ali os primeiros gastos ali naquele momento. E então, estando ali conversando com aquelas pessoas, alguns ali indicaram a eles o endereço de um pastor metodista americano, e eles foram ali então ao seu encontro. Era o irmão Justus Nelson, né? Ele os apresentou ao pastor da Igreja Batista Brasileira, e esse pastor permitiu que os missionários ali recém-chegados ficassem morando ali inicialmente no porão da igreja. Não pensa que foi de graça não, pagaram aí em torno de quase $2, mais ou menos isso ali por dia, para estar ali naquele ambiente úmido, sem janela, infestado de mosquito, como nós estamos num intenso calor tropical. E foi nesse interim que eles também conheceram o irmão Adriano Nobre, membro também de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Pará. E ele era, esse moço, um dos comandantes de navios que trafegavam ali pelo rio Amazonas, ali na região. Também falava inglês, isso ajudou bastante. E então esse irmão Adriano começou a conversar com os missionários, e ele soube que eles tinham vindo dos Estados Unidos e que eles estavam agora ministrando, trazendo esta mensagem de avivamento pentecostal também para o Brasil. Continuavam levando a mensagem de salvação em Cristo Jesus, mas agora também tendo confirmação da palavra que eles traziam através dos sinais e prodígios, dos dons espirituais de cura, né? E Deus ali usou eles poderosamente em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Então eles pregando essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, de cura divina, essa pregação que eles começaram a fazer chamou muito a atenção daquelas igrejas, daqueles irmãos de igrejas tradicionais em que ali estavam, metodistas, batistas, presbiterianos, e isso causou muito incômodo e preocupação para as lideranças daquelas igrejas ali. Eles não foram aceitos, assim como também o missionário, o apóstolo Paulo, não foi aceito ali naquela região da igreja de Éfeso,
quando ele chega com essa mensagem de poder e transformação, né? E assim então, uma irmã chamada Celina Albuquerque, membro da igreja, ela que havia se declarado aceitar aquela mensagem que os missionários estavam trazendo ali, ela tomou uma decisão, né, de abraçar ali essa fé, e ela falou assim: olha, eu vou ficar em casa, vou buscar do Senhor em oração, se esse dom realmente isso é de Deus, eu quero receber também. E como eu falei aos irmãos, a mesma experiência que houve nos missionários, eles tiveram que crer, alguém teve que anunciar para eles o batismo com o Espírito Santo, eles tiveram que crer, e crendo eles buscaram, e buscando eles receberam. Assim aconteceu com a irmã, a primeira irmã que recebeu o batismo com o Espírito Santo em terra brasileira, a irmã Celina Albuquerque. Primeira pessoa, membro da igreja ali, ela estava agora na sua casa orando a Deus, buscando que o Senhor confirmasse ali a mensagem, que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. E então, quando no dia 8 do mês de junho de 1911, precisamente por volta ali de 1h da manhã, o horário mais preciso que nós temos, ela orava na sua casa, o endereço da sua casa, na época, Rua Siqueira Mendes, na época o número era 79, hoje ainda essa Rua Siqueira Mendes, a casa sofreu alteração numérica devido às grandes transformações que nas cidades ocorrem. Segundo o registro dos livros, esse número hoje é o atual 161, na Rua Siqueira Mendes, onde a irmã Celina Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Então vemos aí a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo em solo brasileiro. O nome dela é irmã Celina Albuquerque. A data, para que você deixe bem gravado aí, 8 do mês 6 de 1911, para a honra e glória do nome do Senhor. Logo mais, quando essa notícia se divulgou, também outras pessoas crendo, falaram assim: nossa, ela recebeu, também vou receber. Começaram a buscar. E aconteceu também na vida de uma irmã chamada Irmã Nazaré, não soube na novidade. Ela sai dali da casa da irmã Celina, vai a uma da casa dos irmãos da Igreja Batista, o irmão José Batista de Carvalho, leva a notícia do que tinha acontecido com a irmã Celina ali. Vários irmãos que estavam reunidos ali, que falavam nos últimos acontecimentos, que estavam conversando com tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. Ali estavam entre eles, aqui o livro fala sobre o irmão João Maria Rodrigues, que também creu e foi batizado com o Espírito Santo. Como evidência inicial teve o falar em línguas, e isso. No dia seguinte, a irmã Nazaré também foi alcançada com o batismo com o Espírito Santo. Foi ali vários irmãos à casa da irmã Celina para conferir o que tinha acontecido, e Deus foi confirmando. E isso não provocou uma situação muito difícil dentro das igrejas onde eles frequentavam, né? E isso não podia deixar de acontecer, porque isso aconteceu em várias regiões. Nós vemos nos Estados Unidos, o povo de lá, quando não aceitou, tiveram que abrir outra igreja, chamada Igreja Batista lá de South Bend, onde naquela conferência ali muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, onde aqueles missionários se encontraram, receberam ali essa chamada para estar aqui no Brasil. Então, não diferente dessa situação, aquela igreja ali não aceitou a permanência daquelas pessoas ali. Havia uma preocupação muito grande. E ali formaram-se ali dois grupos, que um aceitava essa nova doutrina do batismo com o Espírito Santo e a outra não aceitava. Uns rejeitavam e outros aceitavam. E o que aconteceu dado essa situação, muitos daqueles que consideravam que esse ensino, essa mensagem era uma heresia, que não se harmonizava com os ensinos da Igreja Batista, puxaram ali uma reunião, que for ali dirigida por um jovem seminarista, que nem era o pastor da igreja, mas atuava ali, quem sabe, como cooperador daquela igreja ali, como um dos líderes ali, mas não era o líder principal. Ele organizou ali, e segundo o que registra ali no livro O Diário dos Pioneiros, ele convidou ali as pessoas que estavam de acordo com a nova doutrina, que ele chamou de seita,
que ficasse em pé. E ali naquela agitação, né, o número que a nossa revista traz também, que nessa reunião 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Mas nós sabemos que os livros de Diário Pioneiro falam até um número maior. E ali então eles foram expulsos por aceitarem aquela inovação, aquela mensagem, que era inovação para eles, mas era coisa antiga já, porque era a promessa de Deus, desde as épocas do profeta Joel, confirmado no dia de Pentecostes, registrado no livro de Atos dos Apóstolos pelo médico Lucas, está disponível até o dia de hoje. Mas a exemplo do que até o dia de hoje acontece, naquela época também aconteceu. Tem gente que não aceita, né? E que nós devemos orar para que o Senhor venha despertar os corações. Muitas vezes não aceita, sabe por quê, irmão? Com medo de perder suas posições. É tanto tempo dizendo que não existe, que não é para nós, que já ficou retido lá no passado, que agora, irmãos, eles começarem a falar que é para o dia de hoje, para não entrar em contradição com o que as suas ideologias, os seus pensamentos têm, eles procuram se manter ainda nessa posição e tem os seus argumentos que parecem até bonitos, cheio de filura, cheio de aparente conhecimento, mas para não perder a sua posição, né? Mas nós devemos orar para que Deus trabalhe, convença, trabalhe os seus corações aí, eles possam abrir para que nós possamos unidos como única igreja, porque no céu, irmão, não vai ter lá a igreja da Assembleia de Deus, não vai ter uma ala para a igreja batista, né, tradicional, não vai ter uma outra ala, não vai ter, irmão, não vai ter, só vai ter uma igreja só. O corpo de Cristo é um só. A palavra do Senhor diz, irmãos, à luz do texto que nós vemos em 1 Coríntios, se você quiser anotar aí, 1 Coríntios capítulo de número 12, tivemos algumas congregações nossas trazendo uma mensagem esses dias atrás a respeito desta passagem. Vemos no versículo de número 26 de 1 Coríntios capítulo 12, a seguinte mensagem: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Então, por isso que nós devemos se preocupar, né? Seja com as igrejas tradicionais, com as igrejas pentecostais, se são o corpo de Cristo, se somos parte do corpo de Cristo, nós temos aqui, né, que honrar um ou outro, de maneira que se um membro padece, todo mundo padece. Se um membro é honrado, todo mundo padece. Por quê? Quem padece? Quando está falando aqui da igreja, do corpo de Cristo. Quando eu deixo de acreditar, quando eu deixo de praticar, quando eu deixo de usufruir daquilo que Deus tem colocado disponível para nós, como um corpo de Cristo, eu não estou falando agora de denominação, como um corpo de Cristo, nós temos aí, né, que parte dos membros estão numa frequência, né, quando tem um entendimento doutrinário. Outros estão numa outra frequência, eu chamo isso de outro entendimento doutrinário. E não é nem A nem B que está certo, quem está certo é aqui, ó, é a genuína palavra de Deus. Nós não podemos pegar de forma alguma um texto isolado para defender, ou alguns textos isolados para defender a minha forma de pensar. Mas nós temos que, o texto tem que ser visto à luz do contexto de todas as Sagradas Escrituras e a confirmação que o Senhor Jesus Cristo tem dado pelo seu Santo Espírito, em que a fé, né, apostólica, a fé do avivamento no Espírito Santo é a única fé, irmãos, é o único caminho que nós temos para continuar a verdadeiramente estarmos vivendo o dinamismo de pregar a palavra de Deus com poder e ousadia, e os sinais, irmãos, de cura divina, de milagres acontecer como nós vemos hoje, com mais evidência dentro das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, ou todas as demais igrejas também que são pentecostais. É onde mais se vê esses milagres. Ora, havia milagres no tempo de Jesus, quando o Espírito Santo ainda não havia sido derramado.
Mas nós sabemos que existe aquela diferenciação distinta entre o Espírito Santo na vida daquele que aceita o Senhor Jesus e já está com ele, convive com ele desde o momento que ele aceita o Senhor Jesus como Salvador. Mas nós temos aí a experiência particular, singular, desse revestimento de poder que vem advindo do batismo com o Espírito Santo. Experiências iniciais ali de falar a língua estranha. E depois, na manifestação dos dons espirituais que o Senhor distribui a cada um para a glória única e exclusiva do seu santo e glorioso nome. Mas também para benefício de toda a igreja. Nós devemos abraçar, irmãos, esses irmãos de Cristo, de orar, para que o Senhor também os estimule a buscar esse avivamento. Muitos estão se avivando. Nós sabemos ao longo da história que muitas igrejas que outrora eram igrejas tradicionais, abriram seus corações e aí estão aí vivendo. Não são da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas são Igreja Batista Renovada. São igrejas aí que receberam esse renovo também porque abraçaram essa fé e estão unidos aí incorporando este grande número hoje de membros de igrejas avivadas pentecostais no Brasil, das quais a Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém é uma de grande destaque. Mas nós sabemos que o campo ainda é grande, a seara é muito grande, o evangelho precisa ser pregado em outros rincões, mas o crescimento e a perseguição comum à época dos pioneiros ainda se perpetua, infelizmente. Nós teremos que orar. Mas assim como eles se revestiram de poder e buscaram na presença do Senhor Jesus o revestimento de poder e autoridade para que eles pudessem perseverar dentro dessa missão, desse crescimento, né? Nós devemos aí, nós avançarmos, resistirmos o quanto for. No começo da igreja, há registros aí na nossa lição, em que a oposição era grande, que muitos partiam até para a resistência física. A lição traz aí mensagens em que há registros aí que até um deles que se opunham sacou um punhal para se investir contra os missionários Gunnar Wingre. Isso aconteceu, trazendo mais detalhes, num culto de batismo que faziam à noite para sofrer menos perseguição. E se não fosse a irmã Celina Albuquerque ali, ela intervir ali, quem sabe ali deveria sido cometido um crime por parte daqueles que estavam impedindo. Veja a que ponto, irmãos, a resistência. E ela não vinha lá de pessoas que não professavam a fé cristã, não. Vinham de pessoas que professavam a fé cristã. Dentre elas tinham aí, infelizmente, irmãos católicos. Não estou aqui contra a pessoa de nenhum católico, não. Amo os católicos. Quero que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando e fazendo resplandecer o rosto sobre ti, e você venha abraçar também essa fé pentecostal. Também, mas havia ali muitos irmãos também, tidos das igrejas protestantes, que rejeitaram a fé pentecostal e que estavam se opondo ali à fé, levantando ali palavras de ofensivas, irmãos, palavras terríveis, palavras ali de cunho, irmãos, maliciosos, né? A perseguição era grande, irmãos, que chegavam até a apelidar os irmãos, chamavam eles de Bíblia, os capa verde, bodes, rejeitando a bênção de Deus para as suas vidas, né? E nós vamos ver aí, irmãos, que o Senhor, à frente de todas essas oposições, assim como ocorreu em Atos dos Apóstolos, aquele avivamento espiritual, fez-se sentir ali entre sinais e maravilhas no avivamento. Conta aí, dentro as maravilhas, conta Ivan Wigner, né? Conta aí nas histórias que irmãos eram curados de enfermidades graves. O irmão foi curado de uma enfermidade na perna. Tinha gente ali que teve enfermidades, irmãos, que eram tidas como incuráveis na região dos lábios. Jesus curou. Outros que tiveram problemas de dor de cabeça durante anos. Para a época, irmão, que vivia sem tantos recursos, a medicina tinha seus limites. Jesus operava de uma forma milagrosa e muitas pessoas testemunhavam da obra do Senhor, porque o avivamento, irmão, não é simplesmente eu falar só em línguas estranhas, mas tem aí
a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e com ele a confirmação dos sinais, prodígios e maravilhas que se faziam na época dos apóstolos, na época do apóstolo Pedro, na época de Estevão, que não era apóstolo, era diácono. Através dele nós aprendemos aqui. Deus operava milagre agora também através dos missionários e da obra de Deus e daqueles outros que estavam envolvidos nessa obra. Deus operava milagres. Ora, irmãos, eles não eram apóstolos. E ainda as pessoas que dizem, isso ficou lá para a época dos apóstolos. Não, irmãos. Temos evidência aí dentro desse avivamento no Brasil. Mas que infelizmente chama tem se apagado. Muitos têm aí razão pelo qual nós estamos estudando esse trimestre dentro desse tema, para que eu e você possamos voltar e orar, para também outras pessoas voltarem a buscar na palavra o conhecimento, se arrepender dos seus pecados, converter verdadeiramente seus maus caminhos, aqueles que são batizados serem renovados no Espírito Santo e voltarem aí sermos verdadeira testemunha do Senhor na terra. Mas não se acomodar, como nós comentamos no final da lição da semana passada. Esse avivamento, irmãos, nós precisamos orar. Para quê? Porque para que aquela vida de oração que você outrora tinha, volte a reacender. Há avivamento também na meditação da palavra do Senhor. Quantos não têm mais meditado na palavra do Senhor? Mesmo a Bíblia dizendo que bem-aventurado, lá em Salmo 1, o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ah, mas eu não se assento na roda dos escarnecedores. Quanto tempo você passa assistindo coisas que não convêm? É como se você tivesse a roda dos escarnecedores, ouvindo aquilo que ele tem para falar. Mas para meditar na lei do Senhor, quantos crentes tidos pentecostais só fazem a leitura da Bíblia no dia de domingo, quando o pastor manda abrir a Bíblia de pé na leitura oficial? Infelizmente existem. Não tem uma vida devocional diária. Não frequenta os cultos de ensino. Não frequenta as escolas bíblicas dominicais. Não jejuam mais. Não oram. Não participam dos cultos. Raramente. Muitos optam por, inclusive, nesses tempos últimos que vivemos aqui, não só no Brasil, mas no mundo, em função da grande pandemia do Covid, grande pandemia que se estendeu, muitos deixaram de frequentar as igrejas, ainda que ela já atingiu um patamar, já sob controle. Temos hoje, nesse mês agora, está acontecendo aí semana do Carnaval, as restrições foram, pelo menos para essa região, foram abertas, foram retiradas. Mas muitos cristãos ainda estão dentro das casas, não voltaram a participar dos cultos presenciais. Sei da importância e também do impacto, da influência em que os cultos online ajudam, razão pela qual eu estou aqui, para dar a minha parcela de contribuição, para ministrar a palavra do Senhor, alcançar vidas, ajudar você, aluno, seu professor, a obter conhecimento, informação para enriquecer a sua aula, mas também serve de cunho evangelístico para dizer àqueles que de primeira mão conhecem, ouvem a palavra, têm aí o conhecimento do que é esse movimento pentecostal, do que é Jesus Cristo, o Salvador, e ali então ele tem acesso. Eu sei da importância, mas nada substitui ali o culto presencial, e que nós vamos ver que infelizmente muitos têm deixado de frequentar. As igrejas estão aí uma quantidade que eu julgo ser ainda insuficiente, seja somando igrejas pentecostais ou outras igrejas protestantes que não são pentecostais, Se nós formos ver o número de assentos disponíveis que ainda não tem a sua lotação nos principais cultos que ocorrem muitas vezes no dia de domingo, há bancos ainda que devem ser preenchidos, mas que se somados ou melhor dizendo, avaliados à luz da nossa população como um todo, ainda somos pequeninos. Se formos só estratificar as igrejas pentecostais, ainda esse número se torna bem mais reduzido. Depois eu vou trazer para vocês aqui uma breve reflexão,
daquilo que acontece né, aqui na nossa cidade de Jacareí, pegando uma amostragem, dentro da visão que nós temos de alguns números, né, de igrejas pentecostais que nós conhecemos aqui na nossa cidade, que se somadas aí 5 denominações aí, chegaríamos talvez aí a um número de 25 mil pessoas congregando aos domingos, ou pelo menos deveria ter pelo menos em números de assentos tem, para aí atender a cidade de Jacareí, que estamos aí em torno de 240 mil, um pouco mais, habitantes. Nós chegamos aí à triste revelação de que conseguimos atender tão somente em torno aí das igrejas pentecostais aqui em Jacareí, somente 10% da população. Você pode avaliar aí no seu estado, na sua cidade, talvez um número mais refinado para a sua realidade em termos de cidade. Quem sabe somando para o número de irmãos de igrejas tradicionais, esse número possa representar um número maior, talvez chegando aí a 20%, 30%, eu não sei. Mas será, como é que fica o atendimento de mais de 70% aí quase da nossa população, sem ter assistência, ou condição de ter assistência física dentro dos templos? Precisamos orar. Precisamos buscar algo diferente, precisa ser feito. Falando das igrejas pentecostais, mesmo que houvesse aí dentro de 5 denominações que eu estimei aqui, que há de maior impacto, fizesse culto 3 vezes por dia, ainda ficaria aí de 50%, 60%, talvez um pouco mais, da população de Jacareí sem ser atendida. Sabemos que esse impacto da administração aqui pela internet ajuda, mas a retenção das pessoas nos veículos da internet, as pessoas não têm paciência de frequentar ali, ficar assistindo o culto ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Eu tiro por base aqui nessas ministrações que visam trazer ali aqui uma mensagem de preparação, né, de reflexão, de preparação para a escola bíblica dominical, mas outras reflexões fazemos. Às vezes há pouca retenção, as pessoas começam a assistir e deixam porque é fácil a distração, se ocupam com outras coisas e é difícil a pessoa se concentrar. Por isso que é importante a pessoa estar ali na igreja, porque é onde é o momento que ela tira para louvar e servir a Deus, aonde pelo menos é para ser, né? Todos os demais interferências devem ser deixadas de lado. Ali é o momento de você cultuar e glorificar o nome do Senhor. Mas nós precisamos analisar, porque esse modelo, dentro dessas condições, pela capacidade de assistência que nós temos em assentos numéricos, né? Somando aí diversas denominações pentecostais que nós temos em Jacareí, nós estamos ainda, né, muito pouco. Nós temos muito pouca capacidade. Precisamos orar para que haja um despertamento, tal qual houve em Gunnar Vring e Daniel Berg, que mesmo em curso ainda ali para vir para o Brasil, estavam ali desejosos e semearam a palavra de Deus, e uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma tem um grande valor para o Senhor. Eles já ganharam para o Senhor Jesus, eu sei disso. Muitas pessoas têm aceitado o Senhor Jesus Cristo em nossas igrejas. Muitas pessoas têm usufruído desse benefício, advindos da cura, da manifestação dos dons espirituais, tais quais houveram ao longo da história e nos primórdios do movimento pentecostal aqui no Brasil. E que pode ainda ser intensificado através da minha e da sua vida, aonde quer que sejamos, o que quer que façamos. É um momento, um local próprio, em tempo e fora de tempo, para nós falarmos do amor do Senhor Jesus. A passar aquilo que você tem vivido. Por isso é importante você passar a viver a palavra de Deus com mais autenticidade. Para que você não venha falar a história dos outros, mas você possa falar a sua história, do como Jesus tem transformado a sua vida. Como você, como testemunha verdadeira e fiel, pode ser um instrumento de Deus para levar essa mensagem também a outras nações e a outras localidades, né? Porque muitas pessoas em trânsito, às vezes, que passam pelo Brasil, você tem aí acesso. Você talvez que conheça até a língua estrangeira, a língua americana, o inglês, outros conhecem o francês, pode ser um instrumento de Deus também para trazer essa mensagem a essas pessoas. Veja,
Lembra? O Daniel Berg, ele volta para a Suécia, o irmão ali, crente, que conhece o Pentecoste, incentiva ele crê, ele começa a orar. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, a chama acende, ele vem para o Brasil, ganha ali a irmã Celina Albuquerque e outras pessoas aderem, creem, recebem o batismo com o Espírito Santo e começa aí a haver grandes movimentos de cura divina também em nossa nação. Mas como eu falei, a oposição existiu, a oposição ainda existe, e a realidade que nós partimos aí para a parte do tópico 3 dessa segunda parte, desta lição maravilhosa, a expansão do avivamento pentecostal, né? Nós podemos ver assim que é um movimento que partiu de um pequeno movimento, pequena célula, e de ali, como que uns movimentos, que até a lição traz, um modelo centrífugo, ou seja, começou ali de dentro para fora. Começaram os cultos nas casas, que foi ali começaram a fazer os cultos ali iniciais na casa da irmã Celina. Somente depois de algum tempo que ali eles começaram a conseguir se expandir e a obra do Senhor foi avançando para então abrir esses trabalhos ali em diversas localidades, para que os irmãos entendam aqui, a igreja da Assembleia de Deus, ela foi expandindo, foi crescendo e ela foi tomar corpo, né? Estou localizando aqui para trazer para os irmãos, um momentinho só aqui, que cresceu com todas as dificuldades, mas Deus foi abençoando, a obra foi crescendo. Trazer aqui para os irmãos, o avivamento se fez presente na Assembleia de Deus, no Brasil, buscando aí o movimento centrífugo, como nós falamos para os irmãos, de dentro para fora. Os trabalhos começaram aqui nas casas, num bairro, numa cidade, começaram a evangelizar pelas ruas, pelas casas, pelas escolas também, hospitais, tá, irmãos? Olha aí, o trabalho foi crescendo. Só cresceu por quê? Porque não ficou preso dentro de quatro paredes. Não há como nós crescermos, continuar a crescer o avivamento pentecostal no Brasil, se nós ficarmos presos dentro de quatro paredes. Precisamos, a exemplo da igreja ali, avançar, tá bom? Como foi também na igreja primitiva, não dá para ficar. Tem que pregar em Jerusalém? Tem que pregar em Samaria, mas também até os confins da terra, né? E ele então, aqueles que não saem para buscar as almas lá fora, irmãos, onde os pecadores estão, não vai ter como fazer com que haja lugar, a mesa, a ceia do Senhor, o local onde o Senhor tem reservado para ali fornecer-nos o pão celestial, o pão vivo que desceu do céu, através aqui, da palavra de Deus genuína. Não foi assim que Jesus falou naquela parábola lá em São Lucas capítulo 14, quando ele faz a relato daquela parábola lá, de que um homem fez uma grande ceia, chamou pessoas ali para estarem presentes, pessoas diversas se excusaram, recusaram o convite por diversos motivos. Quando aquele moço traz resposta ao dono da casa, né, o senhor ali, e fala para eles, olha, muita gente rejeitou, assim, assado. O que ele fala? Sai aí para as ruas, sai pela cidade, convida aí as pessoas. E ele saiu, convidou as pessoas. E quando ele traz essa mensagem, o senhor daquela casa, naquela parábola, ele olha e vê que ainda havia muito lugar para ser preenchido ainda. Ele fala, ainda há lugar à mesa. Sai novamente. Vai agora para os becos, para os valados aí, porque essa casa precisa estar cheia. Cheia não só numérica, mas cheia também do poder de Deus, com o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim então, irmãos, nós devemos nos despertar. E aqui desse crescimento acentuado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela avançou. Nós temos aí no nosso país, como falamos no começo uns momentos atrás aqui na nossa reflexão,
que o IBGE, no data de 2000, dados de 91, 2001, evangélicos 2002 eram 26 milhões. Depois nós falamos os irmãos aí que nos dados agora aqui mais atualizados, IBGE 2010, aproximadamente 22 milhões de pessoas eram que professavam a fé protestante. Na revista fala que a maioria era pentecostal, né? E se nós observarmos aqui, irmãos, né, em torno aí de 22 milhões aí, ou seja, praticamente metade desses 42 milhões nessa época de evangélicos no país, protestantes, metade praticamente aqui eram pentecostais. Sabemos que esse número tem avançado, mas ainda é pouco, frente à grande população que nós temos na nossa nação brasileira. E você pode aí fazer aí a sua análise pontual aí, cidade a cidade, você vai ver, em termos percentuais, o número ainda se mantém mais ou menos nessa proporção. Com a estimativa de 22,5 milhões de membros, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil é hoje a maior denominação pentecostal no mundo. E em segundo lugar está a Coreia do Sul, com 3,1 milhões. A Assembleia de Deus no Brasil puxaram o crescimento do evangelismo no país, e segundo as projeções ultrapassam aí um grande número aí agora para 2020, né? Os evangélicos têm uma grande quantidade. No ano 2020 diz que chegam aí quase a 100 milhões, ou seja, será que quase metade realmente da nossa população brasileira, estamos em torno aí de pouco mais de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, ou um pouco mais, quem sabe? Será que realmente nós temos aí metade da nossa nação evangélica? Porque hoje está na moda, irmãos. Tem muitos aí, gente, aí não estou criticando, né, particularmente pessoa A ou B, mas nós temos visto aí na mídia muitas pessoas se intitulando cristão, outros para tirarem proveitos para os seus negócios, porque a população cresce, né? Se eu não trabalhar para esses, né, como é que eu vou manter o meu sustento? Então muitos têm se feito aí como sendo, mas não são, para manter as suas posições, os seus trabalhos, e isso acaba poluindo muitas vezes até a própria estatística mesmo. Mas nós vemos, irmãos, se apegar para uma realidade às vezes mais local realmente, para que nós possamos aferir realmente a realidade que nós estamos vivendo. Por isso que eu convido, faça aí uma análise da sua cidade, tá bom? Você vai chegar aí num número espantoso, né? E quando nós comparamos ao crescimento entre os evangélicos, entre os protestantes, nós muitas vezes, como denominação Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós podemos sim estar aí despontando em termos percentuais comparados àquelas, mas quando nós, mesmo nos unindo às outras denominações, não somente a Assembleia de Deus Ministério Belém, mas Madureira, Igreja do Evangelho Quadrangular, entre outras aí as mais destacadas e bastante conhecidas do mundo pentecostal, quando nós comparamos aí com a nossa população, eu tiro aqui por Jacareí, se nós pegarmos as 5 denominações de grande impacto, cada uma delas estiverem aí congregados no dia de domingo dentro das suas igrejas e também distribuídos nos seus diversos pontos de pregação e congregações, quem sabe aí fazendo uma média de 5.000 pessoas reunidas, ou pelo menos de assentos disponíveis, temos a capacidade de atender aí 25.000 pessoas por culto no domingo, aquele que mais enche. Confronta com a população de 240 mil na nossa cidade. Como é que ficaria esse percentual? Fica em torno de 10%. Pastor, são mais denominações. Tudo bem, que seja 15. Ou que aquelas 5 façam 3 cultos no dia. Nós ainda iríamos somente para... Teríamos a capacidade, dentro dessa analogia que eu estou dizendo, para atender 30 mil. E as outras? Ou 30%, melhor dizendo. E aonde ficariam os outros 70%? Veja então que existe uma necessidade de que
esse crescimento precisa, que é chamado movimento centrífugo, que começa de dentro para fora, ele precisa ser acelerado. E isso não vai partir só dos pastores e das lideranças. Isso vai partir de cada um de nós, como membro do corpo de Cristo. Porque o Senhor enxerga nós como membro do seu corpo. Ele não enxerga a denominação A, denominação B, denominação C. O Senhor nos enxerga como membros particulares. Está escrito aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Deus enxerga a mim, Deus enxerga você de maneira particular. E Ele sabe o que você está fazendo e o que você não está. Ele sabe aqueles talentos, aqueles dons que Deus tem colocado à sua disposição para que você venha como um bom mordomo administrar aquilo que Deus tem te dado. E como tem sido o seu trabalho. Fica aí essa reflexão, né? Nós temos aí na conclusão que antes do avivamento pentecostal no solo brasileiro, o que dominava era o cenário religioso, era o sistema de doutrinas das igrejas históricas, que não admitia o batismo com o Espírito Santo, como sinal evidente do falar em línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. E eu quero convidar você a refletir sobre isso e reposicionar, regular a sua forma de trabalhar, a sua forma de agir, de servir ao Senhor como um cristão, né? Falo agora de uma forma específica também àqueles que são das igrejas pentecostais, né? Cada crente, cada membro, ele tem aí a sua responsabilidade em continuar levando este avivamento para todos os demais povos aqui ainda dentro da nossa nação brasileira. E como missionários também, em que muitas igrejas mantêm e enviam para as outras nações, como Daniel Berg foi, né, abençoado naquela oferta para ele vir para cá. E aqui então ele semeou essa semente do Pentecoste. Essa palavra que vem da palavra, vem da Bíblia, não é invenção dele. Ele simplesmente tomou conhecimento, creu, buscou, recebeu e estava agora divulgando esta palavra com grandes sinais e prodígios que Deus confirmava. Não seja você um opositor, mas quebrante seu coração. É o tema da nossa revista, um chamado ao quebrantamento e ao poder de Deus. Peça, Senhor, aviva, Pai, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. E convido a você a estar ali na igreja, nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, participando a partir das 9 horas, como dizem todas as igrejas. Estamos ali na Escola Bíblica Dominical para aprender a palavra do Senhor. Curta o nosso vídeo aí, compartilhe a outras pessoas. Faça alguns comentários para a pessoa, gostei desse vídeo, fez diferença para você, faça diferença para outras pessoas. Deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que nós temos aqui trabalhado com grande carinho e dedicação para contribuir. Tem gente que usufrui, tem gente que não usufrui, mas aquele que usufrui com certeza será mais abençoado. Amém? Temos aí então deixado a vocês essa mensagem. Espero que vocês tenham entendido aquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, quis comunicar a você. E que você seja e tenha aí uma boa aula, uma boa semana, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá no domingo, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço. Que Deus te abençoe.